Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 5. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 5, que diz: O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Antigamente, o Brasil, as pessoas diziam que o Brasil era o país católico, o país onde a maioria das pessoas eram católicos. Hoje, algumas pessoas já dizem que o Brasil é o país evangélico, porque o número de evangélicos está crescendo no Brasil. O número de igrejas evangélicas é até maior do que o número de igrejas católicas, em muitos lugares do Brasil. Então, alguns até dizem que o Brasil está se tornando um país evangélico, por causa de muitas aberturas, inaugurações de igrejas evangélicas. Hoje está aparecendo na internet muitos pastores, muitos pregadores, muitos presbíteros, muitos profetas. Existem muitas lives de profecias, onde a pessoa fica mais de 1 hora profetizando. Hoje muitos artistas, jogadores de futebol, estão sendo batizados, se tornando evangélicos, se dizendo evangélicos, mas a palavra de Deus está dizendo aqui em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, que é aquela pessoa que vencer, aquela pessoa que vencer, aquele crente que vencer, será vestido de vestes brancas, e Jesus não vai riscar o nome dessa pessoa do livro da vida. E Jesus, ele também diz que Jesus vai confessar o nome dessa pessoa diante de Deus e diante dos anjos. Então aqui Jesus não está falando de todas aquelas pessoas que conhecem a Bíblia, de todas as pessoas que leram a Bíblia, de todas as pessoas que têm uma religião, de todas as pessoas que têm uma carteirinha de membro de uma igreja, de todas as pessoas que são profetas, pregadores, crentes, evangélicos. Não. Jesus, ele está falando aqui que as pessoas que serão salvas, aquelas pessoas que terão o nome escrito no livro da vida, são as pessoas que vencerem. Mas vencer o quê? Vencer o pecado. Vencer as tentações do diabo, do inimigo. Porque todos os dias, a todo momento, nós somos tentados pelo diabo. Jesus, ele foi tentado também. Nós não somos melhores que Jesus. O diabo, ele foi tentar até Jesus. Só que Jesus, ele venceu a tentação. Jesus venceu o diabo. Jesus não caiu na tentação do diabo. Por quê? Porque Jesus
estava fielmente obedecendo ao Pai dele, que é Deus. Jesus Cristo estava fielmente obedecendo a palavra de Deus. Né? Apesar do diabo ele tentar usar a palavra de Deus para tentar enganar Jesus, ele não conseguiu, porque Jesus estava ali em oração, em jejum, em comunhão com o Pai dele, que é Deus, e obedecendo a Deus. E Jesus venceu, né? E Jesus ele quer que a gente vença também, que nós que servimos a Deus, que cremos em Deus, sejamos salvos, que venhamos a vencer também. Mas como que a gente vai vencer as tentações do diabo? Lendo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, e ouvindo as pregações que pregam a palavra de Deus. Um crente que ele só fica querendo pregação de prosperidade, esse crente ele não está buscando a salvação, ele só está buscando as coisas aqui da terra, está buscando emprego, está querendo que Deus abra a porta do emprego para ele, que Deus faça aparecer dinheiro na conta dele, que Deus prepare um carro, uma casa para ele, só está buscando as coisas dessa vida. Mas aquele crente que vai naquelas reuniões onde é pregado o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que é pregado o arrependimento, que é pregado o reino de Deus, que Jesus disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e justiça. Aquele crente que ele ouve os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, e pratica a palavra de Deus e pratica os ensinamentos de Jesus, esse crente ele está vencendo o pecado, esse crente ele está vencendo o mal. Porque muitas vezes o diabo ele tenta o crente falar mentira, mas aquele crente ele lembra que Jesus ensinou que quem quer ser salvo, quem quer ser um servo de Deus, não pode falar mentira. Jesus ensinou que a mentira, ela causa o mal, tanto para a vida material da pessoa, quanto para a vida espiritual. Porque um dia aquela mentira vai ser descoberta, e aquela pessoa vai ter problemas. Então Jesus ensinou sempre o crente, aquela pessoa que quer servir a Deus, a falar a verdade. Jesus ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aquele crente, aquela pessoa que está batizada, aquela pessoa que é profeta, aquela pessoa que é pregador, mas fala mentira, então aquele crente ele não está vencendo. Muitas vezes a pessoa pensa que já venceu, que está salvo, só porque passa profecias, prega, né? Em nome de Jesus opera milagres. Não. A pessoa que venceu é aquela pessoa, e aquela pessoa que vai ter o nome escrito no livro da vida, é aquela pessoa que vence a mentira, que vence o roubo, que vence a prostituição, que vence o pecado, obedecendo a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo ensinou que a mentira, a prostituição, o roubo, a maldade não é de Deus, mas é do diabo. E que tudo isso é pecado. Aquele crente que vence o pecado, ele vai ter o nome escrito no livro da vida, né? Então, do que adianta ter tanto crente no Brasil, o Brasil se tornar um país evangélico, se a maioria não está salvo, ou se a maioria pensa que está salvo? Muitas vezes pergunta para um crente: ô irmão, o irmão está salvo? Não, estou salvo, eu estou batizado, eu tenho uma carteirinha de membro de uma igreja, eu sou profeta, eu sou pregador. Porque ele pensa que é só isso que vai salvar ele, que vai fazer com que o nome dele seja escrito no livro da vida. Não. Judas Iscariotes era um pregador da palavra de Deus, ele expulsava demônios,
ele era um operador de milagres, em nome de Jesus, mas ele não foi salvo. Quem vai ser salvo é aquela pessoa que vencer. Quantos pregadores famosos que tem por aí, né, que tem até vídeos desses pregadores orando e o paralítico caminhando, o cego enxergando. Quantos pregadores que tem vídeos deles pela internet, deles expulsando demônios. Mas um dia eles caíram na tentação do adultério, eles caíram na tentação do roubo, foram pegos roubando, adulterando, né? E o ministério deles foi destruído. O diabo destruiu todo aquele ministério que eles tinham. Então, por quê? Porque muitas vezes a pessoa confia no dom que ela tem. A pessoa confia que só porque tem o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de operar maravilhas, milagres, ou de pregar, essa pessoa está salva. Não é assim. A pessoa que está salva é aquela pessoa que vence o pecado, aquela pessoa que vence o diabo. Aqui, em Apocalipse, capítulo 20, verso 15, diz assim, Apocalipse, capítulo 20, verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, muitas vezes, o nome da pessoa está lá no livro de registro da igreja, o nome da pessoa está escrito numa carteirinha de membro, às vezes o nome da pessoa está escrito numa carteirinha de presbítero, de pregador, mas não está escrito no céu. Né? O dirigente da igreja, ele pode escrever o nome da pessoa lá no livro de registro da igreja, mas ele não pode escrever o nome da pessoa no livro da vida, porque nenhum dirigente de igreja tem o livro da vida na casa dele. O livro da vida está lá no céu com Deus. Então, às vezes a pessoa batiza e continua fazendo coisas erradas, praticando pecado, caindo nas tentações do diabo, e pensa que está salvo só porque tem um dom. Fala a língua estranha, a pessoa passa uma profecia, aquela profecia se cumpre, mas não é assim. Quem vai ter o nome escrito no livro da vida é aquela pessoa que vence o diabo, é aquela pessoa que vence as tentações do diabo. Às vezes tem gente que pensa que Jesus ele só foi para o céu, foi salvo porque ele é filho de Deus. Mas se Jesus tivesse caído nas tentações do diabo, ele não seria salvo. Mas como Jesus, o diabo tentando ele, Jesus Cristo resistiu todas as tentações do diabo. A palavra de Deus diz que depois que Jesus resistiu às tentações do diabo, Jesus expulsou o diabo, e a palavra de Deus que Deus mandou os anjos lá do céu até onde Jesus estava para servir Jesus. E essa vitória, Deus não está falando somente da vitória, que é a salvação. Deus está falando da vitória também aqui nessa vida e na salvação também. Porque aquela pessoa que sempre fala a verdade é uma pessoa que vence. Aquela pessoa que pratica a palavra de Deus é uma pessoa que está sempre, é uma pessoa vencedora. Mas aquela pessoa que fala mentira, aquela pessoa que faz maldade, ela pensa que é vencedora, mas não é. Porque aqui na terra vai ter muitos problemas, quando a mentira for descoberta, e quando a pessoa, quando for no dia do julgamento, essa pessoa será lançada lá no lago de fogo, e vai sofrer eternamente. Muitas vezes, quando uma pessoa que não é crente, ela levanta a mão na hora do apelo, aonde o pregador fala, se tiver alguém aqui
que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, levanta a mão e vem aqui na frente. Aí a pessoa levanta a mão e vai na frente. Aí o pregador manda a pessoa repetir: olha, repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. E a pessoa já pensa que está salva só porque falou isso aí. Mas aquela pessoa que vai ser salva é aquela pessoa que aceita Jesus Cristo e não aceita só ser membro de uma igreja. Porque muitas vezes a pessoa só aceita ser membro de uma igreja, mas continua na prostituição, no roubo, no pecado, fazendo coisas erradas. Mas a pessoa não tem comunhão com Jesus. Porque Jesus, ele ensina na palavra dele que aquele que ama a Deus é aquela pessoa que obedece a palavra de Deus. Jesus, ele disse assim: aquela pessoa que me ama é aquela pessoa que guarda meus mandamentos, meus ensinamentos. Né? Muitas vezes a pessoa diz que está cheio do Espírito Santo, só que o Espírito Santo, Jesus falou que o Espírito Santo faz a pessoa lembrar dos ensinamentos de Jesus. Então aquela pessoa que diz que tem o Espírito Santo, mas não segue os ensinamentos de Jesus, na verdade essa pessoa, ela não vai vencer, ela não vai ser salva. Né? Então, para ser salvo, não adianta somente pedir para Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Né? Para ser salvo, né? Para ser salvo, tem que obedecer, né, a palavra de Deus. Para ser salvo, a pessoa tem que pegar a palavra de Deus, a pessoa tem que ler a palavra de Deus, a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Aquela pessoa que não ouve a palavra de Deus, que não pratica a palavra de Deus, não está salva. Ah, mas a pessoa pediu para Jesus escrever o nome dela no livro da vida e selar com sangue. Mas ela não obedece o que está escrito na palavra de Deus. Ela não usa as roupas que Deus determinou que ela tem que usar. Ela usa as roupas que vai agradar o mundo e não que vai agradar a Deus. Aquela pessoa, ela fala as coisas que o mundo gosta de ouvir, como palavrão, mentira. Aquela pessoa pratica o roubo. Aquela pessoa mata, rouba, destrói. Né? Mas ela pediu para Jesus selar o nome dela com sangue, para escrever o nome dela no livro da vida. Mas aqui a palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 5: o que vencer será vestido de vestes brancas. Não é aquele que só vira crente, é aquela pessoa que vence o pecado. É aquela pessoa que, quando ela é tentada pelo diabo, ela resiste à tentação. Quando o diabo fica tentando ela para ela fazer uma coisa errada, ela fala: não, eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o que Jesus ensinou na palavra dele para eu fazer. Então essa pessoa é que pensa. Né? E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então Jesus, ele só vai confessar o nome daquele crente diante de Deus e dos anjos de Deus, daquela pessoa que venceu o pecado, venceu o mal. Aquela pessoa, aquele crente que ele falou um palavrão, ele falou uma mentira, mas o que ele fez? Ele ajoelhou, pediu perdão para Deus e não falou mais palavrão, não falou mais mentira. Esse crente, ele vai ser perdoado por Deus. Agora, aquela pessoa que faz coisa errada, pede perdão para Deus e fica insistindo no erro, não para de fazer aquelas coisas erradas, então essa pessoa, ela não recebe o perdão de Deus. Porque ela gosta de fazer as coisas erradas e não quer parar de fazer coisas erradas. Então, como que Deus vai perdoar uma pessoa que não quer deixar o erro, que não quer deixar de fazer coisas erradas, que não quer resistir ao pecado? Né? E aqui
em Apocalipse capítulo 3, verso 6 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando com as igrejas. Aonde é dado lugar ao Espírito Santo. Mas tem igrejas por aí que eles dão lugar a quem? Aos teólogos. Aos teólogos que ficam ensinando mentira para as pessoas. Os teólogos que são contratados pela igreja, que muitas vezes a igreja paga um salário para eles, e eles têm que pregar o que o dono da igreja, que não é Jesus, porque tem igrejas que não é Jesus que é o dono, não é Deus que é o dono daquela igreja, é um ser humano que muitas vezes ele só quer encher o cofre da igreja. Então ele contrata um teólogo lá, paga um salário alto para o teólogo, e o teólogo tem que pregar o que o dono da igreja quer, o que vai encher a igreja. E muitas vezes o teólogo está ali falando mentira. Existem teólogos, existem pregadores que nem acreditam em Deus, mas eles estão fingindo que acreditam em Deus, pregando mentiras para atrair as pessoas. Existem teólogos que são feiticeiros e que eles disfarçam a feitiçaria dentro das igrejas para enganar as pessoas. E aquelas pessoas que não lê a Bíblia, não vê os ensinamentos de Jesus, as pessoas acabam caindo nessas conversas desses falsos pregadores, que Jesus, ele diz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, falsos cristos, fazendo sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Então, nós que servimos a Deus, que procuramos servir a Deus, nós temos que estar atentos, para a gente não cair nas mentiras desses falsos profetas, que fazem até sinais e prodígios. Então, quando um pregador pregar alguma coisa, a gente tem que pegar a palavra de Deus e ir lá e ver se Jesus falou aquilo mesmo. Ver se Jesus pregou. A palavra de Deus diz que quando Jesus pregava, ele pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje tem pregadores, tem teólogos aí que pregam o quê? Como ganhar dinheiro, como orar para Deus fazer dinheiro aparecer do nada, como orar para Deus abrir porta de emprego. Eles não pregam o que Jesus pregava, que é a palavra de arrependimento. E não pregam também o que os apóstolos de Jesus pregavam também, palavra de arrependimento. Pregações que não são iguais às pregações de Jesus, não é igual à pregação do apóstolo Paulo, não é igual à pregação de Pedro, apóstolo de Jesus, mas são pregações que fazem as pessoas se desviar do caminho, aquelas pessoas que não vigiam. Então o crente ele tem que estar sempre vigilante. O pregador pregou alguma palavra, pega a palavra de Deus, a Bíblia, e lê, né? E procurar também uma casa de oração, onde é o Espírito Santo que está ali conduzindo aquela reunião, usando aquele pregador para pregar o Evangelho. Agora, se na casa de oração que a pessoa vai não é pregado arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, então essa não é casa de oração de Deus, não. Né? Porque a casa de oração, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então a casa de oração de Jesus é pregar o que Jesus pregava, que é arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E só vai entrar no reino de Deus aquela pessoa que fizer o que Jesus Cristo disse para fazer, aquela pessoa que pratica os ensinamentos de Jesus. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos fazer a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que Ele nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a palavra de salvação que o Senhor tem nos revelado, Senhor Deus, porque o Senhor quer que
que estejamos eternamente com o Senhor, Senhor Deus, na Tua paz, na Tua santidade, Senhor Deus. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todos que estão vendo esse vídeo, Senhor, e que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.